E aí, tudo bom? Aqui é Arthur Lawton do Como Tocar Violino. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você ainda não conhece esse canal aqui, espero que você aprenda um pouquinho mais nessa aula. Se você já conhece, não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo já e se inscreve no canal caso você ainda não esteja inscrito. Hoje eu decidi falar sobre um cara muito importante na rotina de qualquer pessoa que esteja aprendendo qualquer instrumento musical. E isso vale desde o iniciante até o nível profissional. Todo mundo precisa desse carinha aqui, ó. Esse modelo especificamente é um modelo portátil, né? Ele é pequenininho e tal. Normalmente o que você deve ver aí por aí, tal, de equipamentos assim, é tipo esse daqui, ó, né? Que parece um triangulinho assim e tal. Então, isso é o metrônomo. Mas esse aqui também é o metrônomo. E também, se você quiser, você não precisa ter necessariamente um aparelho desse. Você pode ter o metrônomo aqui no seu celular. E afinal, o que é o metrônomo? Para que serve? O que ele faz? Né? Sexta, no Globo Repórter? Não. Aqui, quinta-feira, na aula nova, no Como Tocar Violino. Então, roda a vinheta aí. Brincadeira, não tem vinheta não. Criado em 1812 e patenteado em 1816 pelo cara chamado Maisel, é o sobrenome dele, né? É o mesmo cara que fez um negócio chamado audiofone que o Beethoven usava no final da vida, quando ele estava surdo e tal. Ele usava um negócio assim que amplificava, né? Era tipo uma corneta ao contrário, né? E aí ele pegava os sons de fora e trazia mais centralizado para o ouvido, porque Beethoven já estava ficando surdo, né? Mas enfim, essa história do Beethoven aí é outra coisa, vamos focar no metrônomo aqui, né? Então, esse cara aí, ele criou, na verdade não foi ele que criou, em 1812 quem criou era um outro cara, eu até anotei o nome aqui, ó, é Winkel, o sobrenome dele. E aí em 1816 quem registrou, na verdade, a patente foi esse cara aí, o Maisel, né? Sei lá, não sei como faz a pronúncia do nome dele não, mas é M-A-L-Z-E-L, isso aí, beleza? E o metrônomo veio numa época muito importante da música, né? Que é quando a gente está ali na transição do período clássico para o período romântico, né? Então, por exemplo, Beethoven foi o único compositor que viveu realmente essa transformação, né? Porque Beethoven é um compositor clássico, que é Mozart, Haydn, Beethoven. Se você ainda não sabe muito sobre a história da música, tá, os compositores, né, e a evolução da música, tem um vídeo aqui, ó, é uma animaçãozinha que eu fiz, dura 5 minutos e você vai saber assim mais a respeito da história da música para se localizar melhor, beleza? Mas enfim, voltando ao assunto do metrônomo e da música, é uma época muito importante porque começa a ser muito mais racional, né, o processo musical e não só mais de sentimentos e tudo mais e tal. E até esse momento, até 1812, que foi quando foi criado, eu não vou considerar 1816, vamos falar de 1812. Até esse momento, começo do século XIX, que é de 1800 a 1900, então começo do século XIX, não existia uma forma de medir com precisão o ritmo, que é isso aqui. Era tudo muito subjetivo ainda assim, né? Ou seja, quer dizer que tudo que veio antes disso, no período renascentista, no período barroco, por exemplo, Vivaldi, Bach, né, todos esses caras aí, Mozart, não existia metrônomo na época deles. O que eles faziam então para indicar o andamento? O que é um andamento? É a velocidade que a música vai ter. Então, por exemplo, uma música pode ser assim, pam 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 parará, pararam pam pam parará, pararam pararam pam pam, beleza? Que é a Primavera de Vivaldi. E ele escreveu imaginando que era uma velocidade mais ou menos dessa. Agora, como que ele ia indicar para uma pessoa que ia tocar a Primavera de Vivaldi que era nessa velocidade? Se ele não conversasse com a pessoa, como que ele ia escrever essa velocidade lá na partitura? Porque alguém poderia pegar as notas, né, a partitura e tocar pam 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 parará, pararam pam pam. Estaria tudo certo, as notas, o ritmo e tudo mais. Mas o andamento estaria errado, porque estaria muito lento, né? Então, como que indicava isso antes da era do metrônomo, antes de existir o metrônomo, né? Por isso, existia uma tabela de andamentos, que ia com termos italianos. Então, tinha, por exemplo, grave, largo, andante, allegro, presto. Talvez você até já tenha visto, né, alguns desses nomes assim em alguma coisa ali, né, na música, no comecinho, né, geralmente vem indicado no começo da partitura. Tipo, quando você olha o comecinho da partitura, lá na parte de cima tem indicado ali, ó, por exemplo, allegro, moderato, tal, ali tem um negócio escrito ali em italiano e isso é exatamente a velocidade que a música vai ser tocada, ou seja, o andamento. Só que ainda antes de existir o metrônomo, tudo isso era muito subjetivo. Então, por exemplo, eu poderia achar que o allegro é assim.
Às vezes eu sou muito alegre, não sei. Mas, por exemplo, outra pessoa, outro compositor, poderia falar, não, o allegro é assim. E tem uma diferença de ritmo, né, de velocidade, né, desses tempos e tal. E aí, como que fazia? Não fazia, né? Ficava por isso. Então, assim, você tocava a música, poderia sair um pouquinho diferente, né? A velocidade poderia ser pam 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 parará, pararam pam pam parará. Ou poderia ser, se outra pessoa interpretasse aquele alegro, ia ser assim, pam 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 parará, pararam, um pouquinho mais calmo, um alegre um pouco mais calmo, né? Então, os termos todos em italiano significam alguma coisa. O allegro significa alegre, né? Vou até colocar aqui do lado, ó, essa tabelinha aqui com os nomes, né, das coisas. Tá desde o mais lento até chegar no mais rápido. Então, você vê, por exemplo, gravíssimo, grave, larguíssimo, largo, largueto, lento. Você vê que o lento tá aí. Então, quer dizer que tem um monte de coisa ainda antes do lento, né? E o que é lento? Lento é lento, né? Poderia ser isso, né? Agora tem andante, andantino, moderato, allegro, vivace, presto, né? Então presto é muito rápido, né? Você já tá vendo aí que ele tá lá no final. Então tem que entender realmente como que funcionam, né, essas coisas. Mas ainda era tudo muito subjetivo. Aí depois da criação do metrônomo, aí sim as coisas começaram a ser um pouco mais matemáticas mesmo. E tinha como medir. Então agora começou a criar realmente assim, uma faixa de andamento para oficializar. Ó, sempre que for allegro, vai ser ali na faixa de 120, por exemplo. Sempre que for moderato, vai ser na faixa de 80. 80 o quê? 80 batimentos por minuto. O que isso significa? Que em 1 minuto, 60 segundos, vai ter 80 desse aqui, divididos, né, certinho. Então, por exemplo, se eu colocar 60 BPM, significa que é 1 por segundo, né? 60 batimentos por minuto, ou seja, são 60 segundos, né? 60 batimentos, então dá na mesma. Então, o 60 é 1 segundo. Mais ou menos isso, talvez. Teria que cronometrar para ver, né? Mas seria mais ou menos isso. Então você já entendeu que o metrônomo mede em BPM, que é batimentos por minuto. Assim como como chama aquela máquina, aquele negócio que mostra os batimentos cardíacos, né? Lá no hospital, que conecta a pessoa e tal. Fica lá, pi, 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 pi. Aquilo é uma frequência, né? De batimentos cardíacos, que é medido em BPM também. Então o metrônomo mede em BPM, assim como lá também medem os batimentos cardíacos, beleza? Só para você entender, eu vou mostrar aqui ó, o funcionamento de um metrônomo, né? O metrônomo normal, né? Um aparelho de metrônomo, seria isso daqui. Então ele tem aqui na frente, deixa eu dar um zoom aqui para você ver. Ele tem aqui na frente, ó, uma escala de números, tá vendo aqui, ó? E aí você regula, por exemplo, eu quero colocar esse quadradinho aqui, ele muda de lugar, ó. Eu posso colocar mais para cima ou mais para baixo. Enquanto eu coloco mais para cima, você vê que os números diminuem, são números menores, né? São números mais próximos de zero. E quanto mais para baixo vai, são números mais rápidos, né? Então quer dizer que aqui é a parte física mesmo, né? Se você tem aqui, por exemplo, aqui é o pêndulo, né? Isso aqui vai balançar. Isso aqui, quanto mais próximo ele está fisicamente, ele faz balançar mais rápido. Então, naturalmente, o tempo também vai ser marcado mais rápido. Quanto mais para cima eu levo, fica mais lento. Então, vou te mostrar isso aqui na prática. Tem que dar corda aqui do lado, ó, tem esse negocinho aqui para dar corda. Isso aqui é um sistema muito antigo, né? De 1812. E aí você tira aqui de cima, ó, e ele libera o pêndulo. E aí você faz assim, ó, põe pro lado. E temos um metrônomo. Aqui ele tá, ó, tá para baixo de tudo, né? Então não tô nem medindo. Deixa eu colocar ele em alguma medida aqui certinho, ó. Deixa eu virar aqui para você poder ver também. Não sei se dá para ver muito bem aí, ó, mas eu vou deixar aqui na faixa dos 120, mais ou menos. Aqui assim, ó, 120 mais ou menos. Beleza? E aí agora a gente vai ouvir, então, a velocidade que fica no 120. Eu coloco aqui pro lado e solto. Então isso que está batendo aqui são 120 batimentos por minuto. Se eu diminuir, aí fica mais lento. Ó, no lugar de ficar assim, ó, pam, 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 parará, pararam, pam, pam, parará, pararam, pararam, pam, 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 pam. Agora eu vou diminuir para ele. Vou colocar lá no 60, que é lá em cima, lá em cima. Aqui, acho que está mais ou menos no 60. Dá para ver aí? Bora lá, vamos ouvir. Coloco pro lado e solto, ó.
Pam, 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 parará. Pararam, pam, pam, parará. Parará, narina, pam, pam. Né? Aí fica bem lento. Então você vê que quanto mais longe ele fica aqui, né, mais fica lento. Então, quanto mais para baixo, aí mais rápido. Esse é o funcionamento físico de um metrônomo. Aí você trava ele aqui, beleza, tá paradinho aqui. Isso também funciona desse mesmo jeito no metrônomo, que é aquele aparelho grandão, o metrônomo que não é o portátil. Esse aqui é portátil, né? Mas você não precisa ter um metrônomo desse. Você pode ter no seu celular, de graça, né? Sem precisar comprar nada mais. É só pegar no seu celular e baixar um metrônomo. Tem um outro vídeo aqui que eu mostro, inclusive, um aplicativo de metrônomo muito bom, que é o que eu vou te colocar aqui rapidinho na tela. Não vou te explicar como ele funciona e tudo mais, só vou mostrar que também funciona tão bem igual esse daqui. Olha só, esse aplicativo se chama Metronome Beats. É o que eu gosto de usar, é o que eu passo para os meus alunos, é o que eu falei nesse vídeo que eu falei para você ali em cima também. Então ele funciona do mesmo jeito, tá vendo? Ele tem a indicação aqui no meio, ó, que eu posso colocar quanto eu quero. Ah, eu quero colocar, por exemplo, 60. Vamos lá no 60. 60. Aí, ó, lá no 60 e eu dou play aqui embaixo, ó. Tá marcando o tempo do mesmo jeito, né? Se eu colocar no 120, mesma coisa, tá marcando o tempo do mesmo jeito, né? Então você vê que, na verdade, não importa qual é o metrônomo que você vai usar, qual é o tipo, se vai ser um aparelho de metrônomo ou se vai ser um aplicativo no seu celular. Mas é muito importante utilizar o metrônomo. Isso aqui vai te ajudar demais nos estudos e na preparação de todas as coisas que você vai fazer. Mas enfim, pra gente finalizar esse assunto do andamento, depois que foi criado, né, o metrônomo, aí sim convencionou-se uma tabela que coloca todos os andamentos lá do termo italiano, mas agora com os BPMs. Então você vai ver, por exemplo, eu vou colocar aqui do lado só para você ter uma ideia, que agora cada um daqueles termos em italianos tem uma velocidade em BPM. Óbvio que não é assim exatamente uma velocidade, porque pode variar um pouquinho e varia muito pouco. Se você coloca lá 120 ou 125 BPM, varia muito pouco. É quase imperceptível a diferença. Ó, 120. Pam 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 parará, pararam pam pam parará, pararam pararam pam pam. E olha 125. Pam 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 parará, pararam pam pam parará, pararam pararam pam pam. Muda muito pouco. Por isso que existem faixas de andamento. Então cada um daqueles nomes ganhou uma faixa de andamento, porque tudo que está entre ali varia muito pouco. E aí sim, quando muda mais, aí faz parte de um outro tipo de andamento, que é denominado com outro nome. Então essas tabelas você pode encontrar no Google facilmente. É só colocar assim, tabela, andamentos musicais. Pronto, você vai achar todas essas informações aqui também e uma imagem só, e vai ficar tranquilo para você, beleza? Agora, você já sabe como funciona o metrônomo, você já sabe o que é, o que ele faz, né? Como que funciona, como que eu posso ter no meu celular, como que eu posso ter o equipamento, como que o equipamento faz, como que é os andamentos, o que eu tenho que fazer e tal para achar os andamentos, mas o principal você ainda não sabe, que é como estuda com o metrônomo. O que você tem que fazer realmente com o metrônomo? Ah, beleza, eu tenho o metrônomo, e agora? O que eu faço com ele, né? Guardo e pronto, fico lá no meu celular, baixei o aplicativo e deixo lá. Não, agora é o momento mais importante, que é aprender a utilizar o metrônomo no seu estudo. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o metrônomo é importante desde o seu primeiro contato com o instrumento. É realmente muito importante que já desde o início você tenha um pensamento rítmico para entender realmente o que você está fazendo. Então, pegou o violino, vai fazer os exercícios. Por exemplo, tem uma aula aqui no YouTube que eu coloco os primeiros exercícios, 10 exercícios iniciais para você fazer no violino. Depois dá uma olhada aqui. É só corda solta, mas tudo com o metrônomo. Porque você vai, junto com o metrônomo, você vai trabalhar divisão de arco para que você realmente utilize o arco inteiro e que seja dividido, né, para cada tempo no lugar certo. E vai dar para trabalhar também, por exemplo, a intensidade de som, porque você vai, junto com o metrônomo, trabalhar a qualidade do som que você está fazendo, né? Qual é a pressão que eu estou usando, qual é a velocidade que eu estou fazendo para realmente sair um som específico e para controlar realmente o ritmo, isso é muito importante. Sem contar o aperfeiçoamento rítmico que a gente tem, né? Quando a gente estuda com o metrônomo, você tem uma noção rítmica muito melhor e aí você vai tocar tudo mais dentro do ritmo. Então é muito importante desde o começo usar o metrônomo, tanto para exercícios quanto para preparação de repertório também. Então, o que acontece? Você vai tocar uma música nova
Diz que você, vou pegar a música aqui e vou sair tocando na velocidade que eu acho que tem que tocar. Não, não é assim que se começa a estudar uma música. Tem até um vídeo que eu falo aqui também sobre quais são os passos para você começar a estudar uma nova música. Depois dá uma olhada lá. Mas um desses passos é você estudar lento. Antes de você sair tocando na velocidade rápida, primeiro você tem que ler as notas, fazer um solfejo, etc e tal. Depois você começa a tocar lento, devagar. Então, por exemplo, nesse metrônomo tradicional não tem essa função. Mas no metrônomo do celular existe uma função que está aqui no cantinho, aqui, ó, no metrônomo Beat, se chama Tap Tempo. Então eu estou ouvindo uma música e quero saber qual é a velocidade dela. Então vamos colocar aqui, vamos supor que seja a Quinta Sinfonia de Beethoven. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Tá, 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 pá, 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 pá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Pá, pá. Beleza? Então o que eu faço? Eu não sei qual é a velocidade dessa música. Você coloca no YouTube aí e vai ver. E aí você vem aqui no Tap Tempo e você vai bater o tempo. Tap é bater e o tempo é tempo, né? Então você vem aqui, ó. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Você vê, ele já viu qual que é a velocidade. Aumentei a velocidade, ó. Então você vai bater aqui na velocidade que é a sua música que você quer tocar. Então você vê que assim você consegue identificar qual que é a velocidade. Por exemplo, ficou aqui 105. Então eu falo, beleza, então 105 é a velocidade que eu quero fazer essa música. Mas para estudar, não vou começar no 105. Vou voltar lá pro 60. Diminui. Geralmente a gente começa pelo 60, que é uma velocidade bem de estudo, assim, ó. Aí você coloca no 60. Entendeu? Aí o que você faz? Não, beleza. Aí quando você conseguir tocar no 60, você vem aqui e sobe pro 70. 10 de diferença. 70. Beleza? Aí você estuda agora 10 BPMs mais rápido. Aí quando sair tudo, isso eu tô fazendo só um pedacinho, só para você entender como funciona, né? Para ir subindo a velocidade aos poucos até chegar na velocidade que a gente quer. Então isso você vai fazer com todas as músicas que você for estudar. Não só com a Quinta Sinfonia de Beethoven, mas com qualquer música. Todas as músicas que você vai estudar, primeiro, antes de tudo, tem que estar saindo lento. Você tem que conseguir tocar ela inteira, perfeita, lento. Aí você aumenta 10, aumenta 10, aumenta 10, vai aumentando de 10 em 10 até chegar na velocidade que você quer. Então essa forma de preparar a música inclui 100% do metrônomo. É impossível você fazer esse processo sem o metrônomo. Então por isso que é muito importante o estudo com o metrônomo, para você realmente organizar as coisas, porque não adianta nada você tentar tocar rápido, você tá embolando, tá mudando os dedos na hora errada, tá esbarrando o arco nas outras coisas quando tá fazendo, só não adianta nada tocar rápido e errado. A gente tem que conseguir tocar certo, e para tocar certo vai ter que tocar mais lento. Então diminui a velocidade, coloca lá no 60, começa a estudar, tá? Organiza tudo lentamente o que tem que acontecer. Aí quando saiu perfeito, aumenta 10 e continua estudando, né? Agora no 70. Melhorou? Beleza, então sobe para 80. Aí continua estudando, melhorou? Beleza, vai para 90 e vai subindo até qual? Até o nível que você quer, até a velocidade que você quer. Você vai lá usar o tap tempo lá, o bater o tempo, e você vai saber qual que é a velocidade que você quer. E aí você vai subindo de 10 em 10 até chegar na velocidade que você quer chegar. Entendeu por que o metrônomo é tão importante? Então, ele vai não só te ajudar nos exercícios, nas coisas que você vai estudar, nos métodos, né, músicas e tudo mais, mas também no repertório, para você preparar o repertório, né, preparar uma música para chegar no nível de tocar ela na velocidade certa, com tudo certo, mas tem que ser numa grande crescente, né, de velocidades até chegar naquela velocidade que você quer fazer. Beleza, então entendeu o que é o metrônomo, para que serve, o que ele faz e como usar ele, né, que é o mais importante.
Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que tenha aprendido um pouquinho mais. Se você realmente gostou, dá aquele joinha aqui embaixo, porque aí você vai dar uma força, né? Já são quase 80 mil pessoas que acompanham o Como Tocar Violino. Então vamos ajudar aí para realmente a gente dominar o mundo e o violino ser realmente um instrumento comum, porque ainda não é. A minha missão é essa, é transformar o violino em um instrumento comum, que as pessoas vejam nos lugares e não achem que é um negócio, um bicho de 7 cabeças. Na verdade, o violino é um instrumento musical que precisa da dedicação, como qualquer instrumento musical, mas que é bacana, é versátil, é legal, né? Não é só para velhos, não é só para gente chata e não toca só música clássica. Então, a minha ideia aqui é fazer isso, é difundir o violino. E você faz parte também disso. Se você gosta de violino, você também faz parte dessa missão. Ah, e uma última coisa sobre metrônomo ainda, uma curiosidade. Tem um cara, um compositor que chama Ligeti. E esse cara escreveu um poema sinfônico para 100 metrônomos. Ou seja, você pega 100 metrônomos, coloca cada um numa velocidade e começa todos eles juntos. E deixa lá. Até ver quando que eles vão parar e tal, assim. E aí você começa a ver que... Porque é um negócio de corda, né? Você dá corda e tal. Então, com o tempo, ele vai diminuindo, sabe? Até que ele para, né? Não é infinito isso aqui, né? Não é o moto perpétuo, né? Que é uma máquina que tem energia infinita. Então, uma hora ele para. Isso já leva, em média, assim, de 20 a 30 minutos, dependendo do modelo do metrônomo. Então, esse Ligeti aí escreveu uma peça que dura 20, 30 minutos com metrônomos batendo. É uma loucura, assim. Mas depois, se você quiser, digita aí no YouTube, coloca poema sinfônico para 100 metrônomos, que com certeza vai aparecer alguma execução. E você vai ver que é muito doido, porque começam os metrônomos todos diferentes e depois, daqui a pouco, tá tudo igual, assim, ó. Pá, 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 pá. Aí fica diferente de novo um pouco. E no final sobra um só, fazendo assim. É, acaba. Entendeu? Por isso que é um poema sinfônico, que tem uma história por trás ali, né? Tem todos os desenvolvimentos do negócio, né? Tem uma crescente e tal, assim, para até chegar no final. Mas, é assim, não sei se vale a pena ir assistir isso, né? Na vida real, assim, você vai no concerto para assistir o concerto para 100 metrônomos, né? Sei lá. Mas, enfim, se você tiver curiosidade, dá uma olhada no YouTube. Com isso, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha aprendido mais. A gente se vê sempre nas quintas-feiras, às 9 horas da noite, com uma aula nova igual essa daqui. Também nos vemos nas segundas-feiras, quando não tem ensaio da orquestra, né? Às 18 horas, em uma live ao vivo, eu e você, para você poder tirar dúvidas e falar e tal comigo, mais um monte de coisa sobre violino. E também nos sábados, às 15 horas, às 3 horas da tarde, tem uma aula de verdade, que eu dou para alguns dos meus alunos e você pode assistir aqui também. Então dá uma olhada nos conteúdos que já tem no canal, que com certeza você vai aprender mais um monte de coisa com tudo que está disponível. E ainda assim, com todos os novos conteúdos que vão saindo. Por isso que é muito importante você se inscrever. Se você não está inscrito, clica aí embaixo, se inscreve e a gente se vê segunda, quinta e sábado. Beleza? Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau!